Brasília como polo de desenvolvimento do Brasil. Hoje esse é o tema do seu Agenda Econômica de hoje. Está aqui conosco o professor Júlio Miragaia, que é do Conselho Regional de Economia, o Corecon, e também do Conselho Federal de Economia. Participa da entrevista conosco o jornalista Davi Amerig. Professor, eu queria um pouquinho antes da gente avançar, que o senhor desse um pouco de números para a gente sentir o que é que Brasília produz em termos de agricultura, o que é que produz em termos de indústria, para a gente comparar com o termo de Brasil. Então vamos lá. Na agricultura, a agricultura representa 0,5% do PIB do Distrito Federal. Essa é uma contradição interessante porque Brasília está no centro de uma imensa região agrícola. Por que a agricultura aqui tem um peso tão pequeno? Primeiro, pela exiguidade do território. É um território pequeno. A agricultura necessita de área. E segundo, que é uma terra cara. A terra em Brasília, como ela tem o uso alternativo, o uso urbano como alternativo efetivamente, então essa terra se torna cara para a produção agrícola. A vocação, o que a agricultura pode representar, a agropecuária como um todo, para Brasília, como possibilidade para Brasília funcionar como um entreposto dessa grande região, como centro de distribuição dessa imensa produção agrícola. Aí, por exemplo, tem uma importância grande a conclusão da ferrovia Norte-Sul, o antigo projeto da Vale, da ferrovia ligando até Unai e Pirapora, que conectaria com Tubarão. Então, Porto Seco. Então, aí Brasília poderia exercer essa função de uma espécie de um entreposto de distribuição dessa imensa produção, não só para o resto do Brasil, como também para a exportação. Agora, a produção dentro do território realmente ela tem limitações. Ela pode se envolver muito mais na área da pesquisa. Tem importantes centros de pesquisa da Embrapa aqui, então, mais do que volume, ela pode colaborar no sentido de apresentar alternativas e aqui se desenvolver alguns projetos importantes de produção de grãos no Cerrado. Então, nessa linha da pesquisa, estaria a vocação maior. O setor industrial, a indústria de transformação, tem um peso de 4% no PIB, também muito pequeno, e emprega 5% do pessoal ocupado. E aí entra essa questão. Desde a origem, Brasília foi concebida para não receber indústria. Isso estava lá no edital, desestimulando a vinda da indústria. E é importante que a gente... de quê? Qual era o modo Por conta dessa função exclusivamente política administrativa. Não pensava Brasília com outra função, apenas com aquilo que era complementar ao exercício dessa função. Só que também era uma época onde indústria representava poluição, era quase que sinônimo, chaminé, poluição, aquela coisa. Hoje a indústria já existe tecnologia que permite a implantação de parques industriais com um reflexo no meio ambiente bastante reduzido. Então é desse tipo de indústria que esse tipo de indústria que a gente defende a vinda não só aqui para o Distrito Federal, para o quadrilátero, como também para esse entorno metropolitano, como uma alternativa efetiva para a geração de empregos e redução dessa pressão que se faz sobre o setor público para sustentar a economia local. É importante ressaltar que, vamos pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo hoje emprega 20%, a região metropolitana de São Paulo, 20%, 25% da população na atividade industrial. Mas um número superior a isso está empregado em serviços que atendem à atividade industrial. Então, é o chamado emprego da indústria indireto. São serviços de manutenção, serviços financeiros, serviços de transporte. Então, não só aumentaríamos o emprego na indústria diretamente, mas criaríamos aqui uma ampla gama de serviços de apoio à atividade industrial que empregaria muita gente. Então, esse é o perfil. E 90%, não só do PIB, como mais de 90% do PIB, e do emprego se dá na área de serviços. O serviço público representa aí em torno de 25% do pessoal ocupado. Agora, professor, duas questões. Primeiro, essa questão de Brasília ser apontada pelos organismos internacionais como uma cidade de profundas desigualdades. Quer dizer, a que se deve isso? Quer dizer, uma cidade planejada, inclusive para ser modelo, um polo de desenvolvimento, e de repente se desnuda para o mundo como uma cidade de grandes contrastes e grandes desigualdades. Essa é a primeira coisa. E a outra que chama a atenção é a questão da renda per capita. Quer dizer, é um lugar que se destaca no país como Brasília, uma das maiores rendas per capita do país. Quer dizer, renda per capita sem ter indústria de transformação, sem ter uma agricultura notável, sem ter, quer dizer, de onde vem essa renda per capita? Apenas do emprego público? Quer dizer, isso não destoa um pouco? Essas duas questões. Eu já tinha citado, Erival, antes essa disparidade que tem
entre a remuneração do trabalhador no setor público e no setor privado, né? 4 vezes e meia. E isso se reflete muito claramente quando a gente faz uma análise da distribuição espacial dessa remuneração. A pesquisa de emprego e desemprego de Brasília, do Distrito Federal, que é uma pesquisa riquíssima, ela divide Brasília em 3 grupos de regiões administrativas, que na verdade aqui são os bairros, né? Então tem um grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 envolve o quê? Plano Piloto, Lago Norte e Lago Sul, ou melhor, Asa Norte e Asa Sul, o Lago Norte e o Lago Sul, que também são regiões administrativas, mais o Sudoeste, Cruzeiro, esse miolo de Brasília, né? Nessa região, o rendimento médio do pessoal ocupado está na faixa aí de 4 a 5 mil reais, né, mês. O grupo 2 envolve um grupo de RAs com renda média. Aí eu estou falando de Taguatinga, estou falando de Núcleo Bandeirante, Sobradinho. Nessa região está na faixa de 2 mil. E o grupo 3, aí estão as regiões mais pobres, de renda média mais pobre, Paranoá, Samambaia, Recanto das Emas, São Sebastião. Nessa região está na faixa aí de R$ 1.000. E eu poderia falar de um grupo 4, que é chamado entorno metropolitano, que não está na pesquisa, e que estaria aí 70% desse grupo 3, R$ 700, seria o rendimento médio do pessoal ocupado. E quando você falou dessa desigualdade, né, em Brasília, que é uma das mais acentuadas do mundo, isso é real, né, é reflexo desse perfil econômico da cidade, e ela está extremamente estratificada no território. Então você tem uma região, um miolo, que tem de renda elevada, depois você tem uma primeira circunferência, que são aquela cidade de renda mediana, depois você tem as de renda mais pobre, depois você tem um entorno que é o fim do mundo. E essa configuração, que está lá na concepção inicial, na verdade não podemos responsabilizar os planejadores de Brasília, porque não se pensava na época... Isso reflete muito mais a realidade do Brasil ali. Samambaia não estava previsto, Sebastião, né? Sequer Taguatinga estava previsto, né? Então eram pequenos núcleos que existiam, Brasília, mas não tinha, né? Não estava previsto chegar a essa dimensão. Arcabouço jurídico. O senhor falou que a população da grande Brasília, que chega a 3 milhões, tende a crescer um pouco mais. 3.700. 3 milhões, tende a crescer um pouco mais e tal. O arcabouço jurídico hoje nacional, por exemplo, aqui nós já tivemos conceito de região geoeconômica, conurbação, porque envolve Brasília, envolve várias cidades de Goiás, várias cidades de Minas, alguma coisa até na Bahia, se esticar isso um pouco mais e tal. Existe um arcabouço político razoável para se pensar o desenvolvimento regional, porque você tem que pensar outros estados, ou esse arcabouço não existe? Por exemplo, há proposta, inclusive, tramitando no Congresso, de fazer até uma redivisão territorial do Distrito Federal. A gente que defenda que o plano piloto, mais o Lago, volte a ser a capital da República, se cria o estado do Distrito Federal Brasília, com capital em Taguatinga. Como o senhor analisa essas questões? Eu acho que exige um problema de fato, né? A gente costuma dizer que a periferia metropolitana de Brasília, ela, na verdade, a gente não tem uma área metropolitana de Brasília formalizada, porque uma área metropolitana ela se dá dentro de uma mesma unidade da federação, né? A Constituição de 88, ela passou para os estados essa atribuição de criar áreas metropolitanas nos seus respectivos territórios. Só que Brasília não pode criar uma área metropolitana e formalizá-la porque a periferia metropolitana está em outro estado, né? Essa é uma dificuldade de fato. Esse arcabouço não existe. Essa possibilidade hoje legal não tem de criar isso. Mas acho que também, Davi, a solução não é essa. Não é simplesmente aumentar o território do DF ou reduzir o território do DF e o restante, mais uma parte de Goiás, virar um outro estado. Porque o problema continuaria. O problema continuaria. Eu acho que não sabemos, acho que as administrações de Brasília, ao longo de todos esses anos, principalmente a partir dos anos 90, quando essa questão metropolitana ganhou maior dimensão, não soube dar resposta para esse problema, que é simplesmente uma articulação com o governo de Goiás, principalmente, com o de Minas secundariamente, no sentido de criar as condições, e aí sim, inclusive consolidá-las do ponto de vista do arcabouço jurídico, para que esses problemas sejam enfrentados de uma forma conjunta. O problema de transporte, por exemplo, você tem uma empresa de ônibus que tem a sua sede ali em qualquer daquela cidade, Valparaíso de Goiás, por exemplo, onde o rigor da legislação ali para
para aquele coletivo é determinado. E esse coletivo, ao trafegar no Distrito Federal, ele está completamente fora das condições estabelecidas aqui pela Secretaria de Transporte. Como é que você resolve isso? Se não for através de uma parceria, porque simplesmente impedir que esse ônibus entre no Distrito Federal significa impedir que milhares de pessoas possam vir para o seu local de trabalho, assistência médica. Então isso são questões óbvias, são questões óbvias que necessita de uma articulação entre, né, essas unidades federativas para enfrentar o problema. Agora, essa articulação poderia reduzir tarifa, porque uma das grandes queixas da população é a tarifa. Com certeza. Aí começa a se debruçar sobre esses problemas e enfrentá-los. O problema, a gente também, lá no Conselho de Economia, né, no IBRAS, a gente tem advogado, né, a necessidade cada vez maior de um plano de desenvolvimento para essa região. Vou dar um exemplo. Da mesma forma como eu citei aqui, o Fundo Constitucional para o Distrito Federal é da ordem de 8 bilhões de reais, o recurso que a institucionalidade criada para essa questão do entorno é a tal região de integração, né, do Distrito Federal, é a RID de Brasília. Um nome muito comprido e confuso. E na verdade, o recurso para essa ação, né, é de 8 milhões. É 1/1000, né, do Fundo Constitucional. 8 milhões para uma região envolve 1 milhão de pessoas, significa R$ 8 ano para cada habitante. Ou seja, é quase que uma confissão de que nada vai ser resolvido. Então, se o governo federal, o governo do DF, o governo de Goiás não acordarem para esse problema, era um problema, essa população nesse entorno era de 200 mil habitantes há 20 anos atrás, aumentou para 500 e poucos mil habitantes há 10 anos atrás e está próximo de 1 milhão. E daqui a 10 anos, nos 60 anos de Brasília, vamos estar sentando aqui discutindo que o problema lá se agravou. Provavelmente vai ter 1,5 milhão de habitantes naquela região. Então, esse tipo o arcabouço jurídico hoje não dá conta para esse problema. A RID não é resposta para essa questão, né? Não resolve nada. Sim, mas essa questão que o Davi colocou, de você fazer uma redivisão territorial, quer dizer, poderia até resolver esse problema, porque daria um novo aspecto jurídico, que passaria a ter um recurso do Fundo Constitucional maior, uma arrecadação maior, até não poderia resolver. Sim, mas você teria o ato seguinte, né? A periferia dessa região seria a região de expansão. Com certeza, você aumenta o Distrito Federal e os municípios fora dessa região passam a ser a periferia dessa nova área metropolitana de Brasília e os problemas vão continuar. Começa tudo de novo. Então, a solução não passa por mudança dessa natureza, passa por uma articulação política, né, e um planejamento dessa ação no território, que é quase nenhum. O senhor falou uma questão importante aí, que chamou a atenção, a questão da pesquisa, né? Nós temos aqui órgão de pesquisa importante, um caso da Embrapa, por exemplo, a Universidade de Brasília, que tem um centro de pesquisa, participa de alguma forma aí, até em termos de um centro sismológico, coisa desse tipo. Quer dizer, essa área, ela tem capacidade de ser mais desenvolvida e de haver uma integração com os setores do comércio e da indústria? Tem porque Brasília, com essa característica de ser a capital da República, e de outro lado, por ter aqui uma mão de obra especializada, a gente nunca sabe exatamente especializada em quê, né? Ela tem um alto grau de instrução, né? Mas é aquela situação onde, a partir de um alto grau de instrução, você tem uma certa facilidade de se especializar em determinadas coisas. É mais fácil um engenheiro, né, se especializar na área de petróleo, que tem demandado, né, muita mão de obra no Brasil, do que, né, um pedreiro, né? Isso é o óbvio. Então, você tem aqui uma mão de obra com um grau de instrução muito elevado, e isso permitiria que realmente tivesse um desenvolvimento maior nessa área de pesquisa. Eu citei, por exemplo, as unidades que a Embrapa tem aqui, muito embora não seja dentro do DF, uma área não seja um grande produto agrícola, mas você na área de pesquisa você pode, né, expressão da região que está inserido. Então, com certeza, seria uma área com uma vocação, né, importante, no mínimo, para propiciar esse crescimento tecnológico e empregar um contingente. Professor, a gente está falando aqui em vocações, serviço, indústria, agricultura, aquelas divisões clássicas da economia. Mas vamos pensar o empreendedorismo, não como uma vocação de segmento, que empreendedorismo não é um segmento da economia. Mas quando se fala em empreendedorismo, a gente pensa muito nas condições brasileiras, na micro, pequena e média empresa. Brasília teve algum sucesso com isso, muitas feiras, tem um volume grande de pequenas empresas. Não poderia ser uma vocação de Brasília, por exemplo, apostar
pesadamente nessa perspectiva da construção de pequenas e médias empresas, já que é uma cidade de serviço, é uma cidade que pode ter vocação para a saúde, para a cultura, para a educação, para a tecnologia? Não, é verdade, Davi, mas a gente não pode estabelecer uma barreira entre as pequenas e as grandes empresas, porque, na verdade, é um contingente muito grande, expressivo das pequenas empresas, eles dependem das grandes empresas. Elas vivem em função, se a gente analisa uma região industrializada, a gente vai encontrar um contingente grande de pequenas empresas que prestam serviços às grandes empresas. Macaé é um exemplo. Macaé era uma cidade, vila de pescadores, há 30 anos atrás, lá no Rio de Janeiro. Hoje é uma cidade de 200 mil habitantes. E o deslocamento da Petrobras para o município permitiu que 350 empresas de prestadores de serviço, vivendo em função da Petrobras, se deslocassem para Macaé e propiciasse o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico daquele município. Então, não há contradição entre uma grande empresa e pequena empresa. Eu acho que as duas coisas têm seu espaço, os dois empreendimentos. Agora, o problema é que aqui a pequena empresa em Brasília, ela está muito, ou quase exclusivamente voltada para a atividade de comércio e serviços. E teria um espaço muito grande para pequenas empresas voltadas para o apoio à atividade industrial. Quando a gente advoga o desenvolvimento industrial de Brasília, eu quero dizer aqui que em vários debates que a gente fez, recentemente teve um na UNB que uma professora lá me crucificou por estar defendendo, né, o modelo ultrapassado, mas eu diria que é uma bobagem considerar a indústria ultrapassada. É uma coisa que não faz parte da realidade. Mesmo nessa sociedade que se fala pós-industrial, a indústria tem um papel fundamental, porque o pós é exatamente a atividade derivada da atividade industrial, né? A gente tem visto aí o desenvolvimento de países como a China, como a Índia, que estão puxando o crescimento econômico mundial baseado em quê? Na atividade industrial e não em outra coisa, né? E que vem e que trazem, né, no seu bojo o desenvolvimento de atividades terciárias. Então, não há contradição entre indústria e atividade terciária, não há contradição entre grandes e pequenas empresas, há espaço para todos esses segmentos. Professor, nosso programa está terminando. Perfeito. E eu queria que o senhor dissesse em poucas palavras o que é que nos espera dentro de uma perspectiva econômica, em termos de cenários, para os próximos 10 anos e para o próximo aniversário dos 100 anos, daqui a 50 anos. E provavelmente nós não estaremos aqui. Eu vou ter que convocar a sua bola de cristal e ter que convocar a mãe Nai. Para os próximos 10 anos fica mais fácil. Para os próximos 10 anos, eu acho que ainda Brasília vai continuar recebendo um fluxo migratório expressivo. Eu acho que esse perfil da nossa economia ele não deve mudar profundamente. Por exemplo, até 2000, esse fluxo migratório era estimado em torno de 50 mil pessoas ano. A gente estima que hoje esteja em torno de 30 mil pessoas vindo para essa área metropolitana. Não é pouca coisa a redução. Significa que são 200 mil pessoas ao longo dessa década que deixaram de pressionar o nosso mercado de trabalho. E esse crescimento tende a desacelerar, em função da desaceleração do crescimento demográfico brasileiro, né, uma série de fatores. Mas ainda Brasília talvez continue como uma das 3 principais áreas metropolitanas receptoras de fluxos migratórios, né? Então, acho que a gente vai ter um crescimento populacional expressivo, principalmente nas cidades satélites daqui do DF e nesse entorno metropolitano. Para os 50 anos, né, é possível uma mudança, aí sim, né, no perfil econômico da cidade. Eu acredito que isso vai acontecer em função dessa pressão que vai se estabelecer sobre o mercado de trabalho local e dessa questão que o Davi se referiu, dessa crescente capacidade do poder público dar resposta para essa necessidade de geração de emprego. Então, acho que Brasília vai finalmente encontrar outras vocações que não tão somente o setor público como sustentação da sua atividade econômica. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões, deixe o seu recado pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, use o seguinte endereço eletrônico: julio.miragaia@integraçãosemutio.gov.br.
Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo economista Júlio Miragaia, do Conselho Regional de Economia, o Corecon-DF, e também do Conselho Federal de Economia. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.